11º episódio de Gold User vai trazer atores que já fizeram Super Sentais. Eu realmente não conheço eles porque eu não assisti esses Super Sentais, mas a gente vai ter esse ar nostálgico, ao mesmo tempo que a gente vai ter esse ar mais engraçado. Henshin! Então a gente vai ver que o Riku, ele tá treinando, ele tá ensaiando ali seus passos de dança, até que aparece o esquadrão de vingança contra o Riku. Então a gente vai ver ali os dois que estão chateados, porque eles tiveram problemas ali, né? Um com a namorada, que a namorada agora, né, tá ali aficionada no Riku. E a noiva do outro, sim, ela simplesmente gastou as economias que tinham ali para o casamento deles para comprar tudo ali, todos os produtos que era do Riku. E eles, obviamente, ficaram irritados e quiseram descontar tudo ali no Riku. Obviamente que ele tem esse ar, né, mais de bobões mesmo, exatamente, até porque o Riku destrói ali eles, né, derrota eles com muita facilidade, porque era isso mesmo, eram dois bobões que acharam que o Riku atrapalhou a vida deles, então foram lá, e aí é uma coisa legal, porque o Riku já tinha perdido o anel dele, ele tinha o anel dos Bonbudya, mas a gente viu que o Garion não conseguiu pegar, então agora ele conseguiu 2 anéis, do Zeaworld e do Samvuca. Então ele conseguiu 2 anéis e a gente vai ver eles ali no café, os 4 homens, porque a Sumino não está aqui. Então eles ganharam presente, caixas para eles guardarem os anéis universais. Então na verdade foi um presente do professor Sai para eles. E aí a gente vai ver que o Riku e o Ryuji têm 2 anéis. O Kinjiro só tem 1 anel, enquanto ali o Roeiro, que tá disparado na frente, tem 5 anéis. E aí, do nada, entra um cara que já estava vigiando, né, ali o Riku, com uma roupa meio que de filme de faroeste, ele tem aquele ar de faroeste, tocando ali um instrumento. Então ele entra no café e aí ele fala que ele já teve ali antes e tal, e aí ele pede um leite com mel, mas não, com muito mel. E aí a gente entende que ele é o Gaia Todoroki. Quando ele falou Todoroki, eu lembrei logo do Todoroki de My Hero Academia. E a gente vai ver que ele é o domador, né? Então ele tá atrás de uma fera, ele é o andarilho que tá viajando de cidade em cidade, exatamente atrás dessa fera de um chifre, porque ele tá atrás, porque foi roubado aquela que ele amava. Então ele tá tentando recuperar a pessoa que ele ama, indo atrás dessa fera. Só que ele não é só isso. Então a gente vê, né, que o Riku acabou ouvindo o barulho do Noan, o próprio Roeiro sentiu o cheiro, então eles foram correndo lutar. E ele é o número 1 em pegar, em ser o pegador, em jogar pega-pega. Então, ele obviamente vai propor ali um jogo de pega-pega. E logo a gente vê que o Roeiro se lembra do Tokunatsu, porque o Tokunatsu também teve essa questão de vários jogos de pega-pega e tal. E aí, quando eles estão ali indo pro pega-pega, eis que surge o Gaia, que sim, tem um dos anéis universais, e é o anel do Gao Ranger. E esse momento é muito engraçado, porque ele diz que o poder dele é controlar feras. E aí ele usa a Kalimba, porque esse instrumento, Kalimba, controla os lobos. E eu preciso dizer que eu me diverti muito, porque foi muito engraçado vendo o Roeiro agindo como um lobo. E ele acaba ganhando o jogo sendo controlado exatamente pelo Gaia. E ele fica irritadíssimo, porque ele não quer ser controlado ali pelo Gaia, né? Então a gente vai ver que depois ele reclama que ele não vai ser controlado. E aí ele pede a patinha, ele dá a patinha ali, né, pro Galahad. Então assim, esse momento é muito divertido. Então ele começa a se esfregar no Galahad. Então a gente vê que ele tem controle, mas o Roeiro não gosta nem um pouco disso. E ele acaba ali perdendo, obviamente, ele não gosta nada disso. E ele vai embora, ele foge, dizendo que agora as regras vão ser mais rígidas, porque ele vai colocando ali um monte de regra no decorrer do episódio. Então a gente vê que a Sumino tá indo tentar encontrar pessoas de elite, indo em um seminário executivo prêmio. A gente já tinha visto lá no início de Gold User, assim que ela apareceu, que ela estava indo em uma festa para pessoas de elite. Ela gosta de se relacionar e conhecer pessoas de elite, exatamente para apresentar ali os trabalhos dela como detetives e ela conseguir, obviamente, ser contratada. Só que acaba que ela paga um micão, gente. É muito engraçado, porque ele acaba pegando outro instrumento exatamente para poder controlar o unicórnio. E ela não consegue se controlar, ela age de forma estranha, todo mundo vai
vai olhando, tipo, que absurdo. Então ela aparece transformada ali no topo do prédio, acaba dando um coice no Noah, que cai e é pego ali, né, pelo Galahad. Então ele acaba perdendo, ele não aceita e ele aproveita que sai ali um anúncio, né, que tá para dar 5 horas para as pessoas irem em segurança para casa, voltarem para casa e tal. E aí ele se aproveita disso e fala que amanhã vai continuar a luta, porque a luta tem que terminar até o pôr do sol e ele tem que voltar para casa correndo, tá? E o Noah sai correndo. E obviamente que vai ter todas essas questões, porque eles não sabiam ali que o Gaia controlava. Aliás, ele é um instrumentista, ele toca de tudo que é instrumento. É muito engraçado, ele tenta controlar todos e parece que não acabam os instrumentos que tem ali naquele saco. Aquele saco nem parece estar muito cheio, mas assim, ele tem um monte de instrumento. Então, obviamente que a gente vai ter no dia seguinte a continuação dessa luta, até porque ele deixa bem claro que depois que ele derrotar o Noah, ele vai atrás dos anéis de Goldwood e é isso que ele quer. Ele quer ali utilizar os instrumentos para controlá-los e obter os anéis, além dele estar atrás da Luna. A gente vê uma conversa do Roeiro com o Riku, eu acho muito legal, porque o Riku, ele tá ali meio que ensaiando como é que vai ser o pega-pega e ele fala, não, tem que meio que ter uma visão de como vai ser esse coisas, de como vão funcionar, como ele é um idol, ele tá sempre ensaiando, ele acha que ele tem que ter o controle de tudo, enquanto o Roeiro fala, não gosto de pensar muito no que eu vou fazer, eu vejo na hora. Então a gente vê essa diferença e a gente vai ver essa mudança, porque ele acaba se tornando uma pessoa muito mais engessada. Tudo bem, você tem que ensaiar realmente para fazer shows, porque você tem que ter coreografia, você tem que ter o momento que você vai fazer as coisas, mas será que tudo na vida precisa ser ensaiado, planejado 100%, precisa estar tudo bonitinho 100%, porque nem tudo na vida a gente vai ter controle. Eu acho que realmente essa é a mensagem desse episódio. E aí a gente vai ter a batalha contra o Noah, nossos 5 Goldwood e o Galahad versus ali no caso o Noah pegador, que quer brincar ali de pega-pega, e aí a gente vai ver essa questão, né? Só que o Roeiro, ele não se mexe, ele fica paradão exatamente para ele ser pego. Aí ele fala, agora que você me pegou, eu vou ser o pegador. E ele pega ali a espada dele, que a gente já tinha visto, né? Excalibur, e vai para cima, sai batendo, e corta ali a realidade. Parece ali ser um buraco negro, sai batendo. Só que a gente vai ver que o Gaia, ele não gostou da forma como o Roeiro tá agindo, porque ele tá violando ali as regras do pega-pega e tal. Então, ele meio que controla ali o Roeiro. O Roeiro, ele fica irritado porque ele tá sendo controlado. Então, ele corta a realidade, entra no buraco e diz que ninguém vai controlar ele. E aí, o Riku vai vendo aquilo e acaba atacando a mão exatamente do Gaia para ele derrubar um instrumento e não conseguir mais controlar o Roeiro. Então, é bastante legal. E aí ele, obviamente, vai atrás de outro instrumento, porque, como eu disse, ele é o instrumentista que tem 20 mil instrumentos ali dentro, exatamente para tentar controlar o leão, porque ele utiliza as maracas. Mas, obviamente, que o Riku não é burro e acaba utilizando o anel do Zyuohger. Então, ele acaba virando ali, no caso, uma águia. E é muito legal, porque a gente, né, tem o Gold Eagle e a gente vai ver os dois voando e atacando ele. Então a gente vai ter, na verdade, 3 lutas acontecendo, que no caso é o Gold e o Leon, o Gold e o Eagle contra ali, né, o Galahad, enquanto a gente vai ver, né, o Roeiro e o Ryuji lutando contra o Noah e assumindo vai lutar contra a Buke. A gente viu que a Buke falou que esse não era um Noah qualquer, era um Noah que passou pelo experimento da rainha. E aí depois a gente vê que ele tem uma outra forma e tal. Então realmente a rainha tá fazendo algo de útil, né? Eu acho que ela parou de ficar dormindo. Então a gente vê que ele tem algo demais. E ela fica muito irritada, porque se ele levar mais um golpe, ele pode vir a perder. Aí ela resolve ir pegar o robô para lutar. Então, assumindo, vai lutar ali contra a Buke. É uma luta bem legal, né? As duas ali lutando contra a outra. Mas a batalha que, assim, eu realmente mais gostei foi realmente quando a gente vê o Roeiro indo ali pra cima do Noah com tudo, porque meio que vira um anime. É muito bonito, parece ali meio, né, que um quadrinho com anime. Eu gostei muito da forma como a luta foi animada. Eu gostei muito dessa parte. E aí a gente vai ver ali
a luta, porque ele vai, obviamente, tentar controlar uma águia. E aí, obviamente, o Riku não vai querer ser controlado. Então, ele pega ali o instinto. Provavelmente isso tem a ver, né, com o Zeaworld. Eu não assisti, então ele acaba levantando ali, né, pra chamar o seu instinto e se transforma em um gorila. Então, se ele ficar fortão, é muito engraçado como a roupa muda. Eu gostei demais desse momento. A gente vai ver o Gaia indo procurar um instrumento para controlar o gorila, porque ele controla tudo que é ali fera e tal. Então, a gente vai ter aí este momento e, obviamente, que quando ele está para quase ser derrotado, ele não vai aceitar ser derrotado, no caso, o Gaia, porque ele ainda quer ir atrás da Luna, ele quer resgatar ela. Então, a força disso, né, do amor dele querer resgatar, ele acaba não perdendo. Mas a gente vai ver que o Noan vai ser derrotado, mas não totalmente derrotado. E sim, essa forma que eu acho que foi a forma que a rainha deu. Eu acho que foi isso que eu entendi do que a Buquê falou. Então, essa forma que ele tá foi a forma que a rainha deu. E ele acabou voltando para a forma original dele, que é a de um chifre só, a fera de um chifre só, que é exatamente o que Gaia tá atrás para poder recuperar a Luna. Então, a gente vai ver que ele vai para cima ali do Noan e provavelmente a gente vai ver ele ali lutando com o Noan. Ele provavelmente deve conseguir resgatar, se ele não conseguir, deve ter ali a ajuda dos Goldjuice, deve resgatar a Luna, e aí ele deve ser derrotado ali pelo Riku, porque o Riku que tava querendo pra cima dele, que tava lutando, que começou essa luta. Então, eu acredito que o Riku deve ficar com o anel dele, né, ali, né, do Jill Ranger. Então, eu acredito que vai por esse caminho, eu não vi a prévia. E também eu gostei porque o Riku fala que agora ele tá mudando, que é a segunda temporada da vida do Riku, exatamente porque ele acabou não aceitar ser controlado, e ele fala que ele não vai aceitar ser restringido nem restringir ninguém. Então ele começou a ver as coisas de formas diferentes por causa do roeiro. Então eu achei muito interessante essa fala aqui do Riku, porque exatamente ele acaba sendo muito engessado, querendo fazer as coisas muito certinhas, muito cedinhas. Então eu acho que agora ele vai acabar se soltando mais, fazendo as coisas mais assim, não tão rígidas. Então foi isso que eu entendi desse episódio, que eu gostei demais, achei bastante divertido. Vendo o roeiro sendo controlado foi muito legal, a própria Sumino também. Então eu acho que esses momentos foram divertidos. Não acho que aprofundaram demais na história, foi mais realmente um episódio divertidinho e nostálgico, né? Pra quem conhece aí bastante Super Sentais, pra quem realmente já viu vários, eu acho que realmente foi muito nostálgico. Eu, como não tenho tanto repertório assim, não assisti tantos Super Sentais, eu realmente não reconheci esses atores, mas eu acho que pra quem reconheceu deve ter sido muito legal, muito nostálgico ver esses atores de volta em um Super Sentai. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse 11º episódio de Goldjuice. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho. E se você gosta de anime e tokusatsu, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!